É uma iniciativa que visa tanto buscar a divulgação do conhecimento para além das questões técnicas do jiu-jitsu, como também divulgar uma posição política contrária à hegemonia que a gente tem no nosso esporte, no nosso jiu-jitsu, que é um pensamento conservador, reacionário, um pensamento muitas vezes arbitrário, né, que se vale daquela hierarquia. Então esse grupo, para além de um grupo que visa divulgar o conhecimento científico, filosófico, político para os professores e participantes do jiu-jitsu, esse grupo está dizendo num período complicado da nossa história aqui brasileira que existe pessoas no jiu-jitsu que correm pela via canhota, né, pelo outro lado da história. E é uma felicidade muito grande ter você, que já foi camarada de curso, e como o professor falou, tá se posicionando, né? A apresentação do professor Wellington foi sobre esporte e política, e ele deixou bem claro que não há uma produção humana que não seja política. Vou deixar com você aí, Maravilha. duro, camarada. Na verdade, David, eu quero até propor um bate-papo, né? Inclusive. Como eu disse, eu tenho, às vezes, a falar sobre a objetificação, né? Dentro do MMA, do jiu-jitsu. Hoje eu estou mais dentro do MMA, né? Enfim, tenho mais propriedade para falar mais isso a partir da percepção do MMA. Falar muito também da minha experiência empírica, como eu falei, acho que vocês estão muito mais próximos, inclusive, do debate científico mesmo. Fico muito feliz, o professor Wellington falou que fica feliz pelo meu sucesso, pelo posicionamento, e eu fico muito feliz porque existe essa produção, né? Essa produção científica, essa aproximação da produção científica, que vai nos dando base, né, para a gente estar, toda essa produção na prática, né? E hoje eu tenho vivido muito essa questão prática, né? E dentro da luta, tentando achar essas arestas aí. E aí você me convidou para falar sobre a objetificação, né? Nós vimos até agora, né, nas Olimpíadas, houve aquela discussão a respeito das roupas das meninas, enfim. É complicado a gente falar da objetificação no esporte sem falar da objetificação que as mulheres são socializadas, né, durante toda a vida, né? Então, o esporte ele é um recorte social, né? Enfim, mas existe uma socialização, uma desumanização da mulher, né? Existe toda a questão da divisão de trabalho, etc., a questão toda uma questão histórica, e existe toda uma socialização para que sejamos no processo de tornar-se mulher, né? Como a Simone de Beauvoir fala, há um processo de desumanização nesse aprendizado do que é ser mulher, né? Desde a mais tenra idade, né? Que a gente, na verdade, por os próprios rituais, né, de feminilidade, eles são, na verdade, um processo de objetificação, de desumanização, porque a gente aprende a secundarizar o nosso conforto, né? A gente aprende a secundarizar o nosso bem-estar em detrimento à nossa aparência, né? Então, a gente aprende a negociar com o nosso corpo, avaliar o nosso valor, né, a partir dos nossos corpos, né? Um corpo virgem, ele vale mais, digamos, né? Um Isso. corpo jovem, ele é mais valoroso, né? Enfim. Então, isso está muito interiorizado na gente, né? Né, então, aí a gente chega e, enfim, no MMA, vou falar do MMA, né? Que é um fenômeno bem recente. Na verdade, as mulheres no esporte é um fenômeno bem recente, né? Até a década de 40, né? Havia um decreto que as mulheres não podiam tá dentro de modalidades esportivas, de várias modalidades esportivas. No MMA é mais recente ainda, em 2015, né, que foi 2013. A Ronda estreou em 2013, foi a primeira mulher, né, a estrear dentro do UFC. Existiam mulheres aqui pioneiras no Brasil, né, exemplo de Ana Maria Índia, Michele Tavares, que já lutavam, né. Mas, enfim, dentro do UFC foi Ronda ali em 2013, então é um fenômeno muito recente, né? Eu acho que foi meio que uma espécie de, ao mesmo tempo que é algo revolucionário, também precisa-se de uma negociação para a mulher estar naquele espaço. Eu acho que é meio que assim, né? E a mulher, como é essa negociação? Tipo, tudo bem, né? Ok, né? Existe toda a heteronormatividade e os padrões a serem
cumpridos. O que a publicidade faz, né? O esporte hoje, o UFC, o MML, é muito entretenimento, né? Não é só esporte, é entretenimento, né? E, enfim, tá ali servindo capital dentre todos os outros. Como acontece essa negociação? Eu estava vendo inclusive, um artigo que se chama Artes Marciais Mistas e a sua apresentação corporal de lutadoras no Instagram, né? E aí, dentro desse artigo, eu estava fazendo essa leitura e o que surgia muito, e aí eu fiquei fazendo essa observação e é verdade, por exemplo, muitas páginas até de WMMA, vocês já devem ter visto, né? Que colocam uma foto da mulher lutando e uma foto dela em, não sei, assim, de uma forma mais sensual, ou com filho, ou em alguma atividade aceitável, né? Heteronormativa aceitável, né? E existe muito aquela questão, de que forma é feita essa negociação? Não, tudo bem lutar, eu luto, mas eu sou mulher, existe um porém, né? Tipo, apesar de eu lutar, né, não é um espaço, né, como se fosse assim, ok, estou pedindo desculpa, não é um espaço que é meu, me desculpem por estar aqui, mas eu estou cumprindo as minhas funções, os meus papéis sociais, de mãe, né, de mulher, né, mulher no sentido de, geralmente, da heterossexual, né, de ter um marido e etc, né, ter uma família, e aí a gente se questiona, volta de novo e se questiona o que é ser mulher, né, que está super atrelado à questão da sexualidade também, né? A questão política compulsória da heterossexualidade. Há uma negociação muito grande ali dentro, né? Para que se seja aceito. É um público majoritariamente masculino, né? Espectadores masculinos, heterossexuais. Então, acho que existe uma negociação ali, né? Tudo bem, ok. A gente vai aceitar que vocês lutem. Mas vocês precisam continuar seguindo os protocolos de feminilidade, digamos, né? De subserviência ao final, né? Que são os rituais de obediência. Eu tenho uma questão a respeito disso que você está falando agora, do Sim. padrão. Esse padrão do que você vive dentro do UFC, ele determina posições, ele determina nível de luta, bolsa, ele determina a apresentação da marca nas redes sociais. Eu vou falar do MMA, de forma geral, né? Não do Isso. E eu acho que sim, que existe sim do que se trata. É o processo, né, de mercantilização mesmo do capitalismo, e nós somos mercadorias, as mercadorias ali, e existem as que valem mais, digamos, as que vendem mais e as que vendem menos. E as que vendem mais são as que atendem certos padrões, né? Padrões estéticos, padrões que não, que cognitivamente, né, digamos assim, cognitivamente, visualmente, não contrariam a nossa binariedade, né, aquela binariedade. Então, sim, é algo que conta bastante e que eu acredito que determina. Sim. Porque eu percebo que algumas lutadoras ela tem uma ênfase, ela ganha um status dentro dos cards, enfim. E quando a gente observa, elas são mulheres que apresentam padrões heteronormativos e padrões de feminilidade, entendeu? E isso não quer dizer que elas. Isso não quer dizer, não é a palavra, mas quando a gente analisa tecnicamente, analisa card, é uma coisa que meio que não bate, sabe? Aí fica, sabe, fica meio confuso, a gente fica pensando, poxa, ela é bonita, ela é feminina, mas o card dela vou usar uma palavra, não sei se é a palavra certa, medíocre. Sim. Sabe? E a gente. Isso chega para as pessoas me perguntam, sabe? Sim, com certeza, na verdade, justamente por conta dessa objetificação, né? Porque as habilidades, né, técnicas, enfim, elas são trivializadas, né, em detrimento da aparência, né? São secundarizadas. O que determina bastante é essa questão de seguir esses padrões heteronormativos, né? É óbvio que há meninas que fazem um outro percurso, né? É exemplo de Amanda Nunes, mas é um caminho muito longo. E são exceções também. Então, acho que acaba que
E é um critério. E outra coisa era aquela questão do seu card, né? Voltando justamente para a questão para a coisa do rendimento. A gente sabe Sim, que um esporte espetáculo, mas que ele apresenta o card, ele apresenta toda aquela coisa tem tantas vitórias, e seu card é extremamente grandioso comparado a algumas pessoas que não têm essa. E mesmo assim você não ganha visibilidade. Uma coisa que me deixou muito chateado foi quando rolou o card da sua luta com a Mackenzie. Eu não a quero vi- criar uma treta você com Mackenzie, mas lutadores brasileiros saiu Mackenzie e os lutadores brasileiros. Mackenzie, me desculpem, ela não é brasileira. A gente tem uma lutadora. Outra coisa que fica pesado, a gente tem uma lutadora nordestina, Sim, sim. né? E te entrou no card a Mackenzie. São questões que na verdade, isso também foi algo que me deixou muitas marcas, etc. E eu tive que objetivar tudo. Esse, por exemplo, é um momento que eu tenho objetivado, né? De compreender como é a estrutura e etc., né? E saber que não é algo que se trata, não é nada pessoal com o Vina, talvez com as representações, sim. Com as minhas representações, ok, mas são coisas que eu tenho buscado objetivar, porque senão a gente vai sangrar para sempre e aí não tem luta, né? Tem que. Enfim, mas é algo que eu senti na pele e que a gente tenta olhar, né? Do lado de cá de forma objetiva e a gente vê que isso é muito forte, né? Que esses são critérios muito fortes, né? Ali, infelizmente, há caminhos diferentes, né? Há caminhos diferentes que cada menina tem que fazer, de acordo com o seu padrão, né? Há caminhos diferentes, os caminhos não são iguais. Você, no início da apresentação, começou a falar a respeito do problema nas Olimpíadas, Sim, da equipe. Não sei se você falou da equipe. E a sim, gente, você falou da equipe lá feminina que teve quase que a obrigação e pagou multa pela questão de ter que se apresentar numa atividade olímpica de biquíni. Teve uma atleta brasileira que eu não lembro o nome dela agora, que ela era do salto na piscina. Ficou muito chato a apresentação um cartaz que ela tinha que aparecer de biquíni, enfim, de maiô, e o maiô era muito cavado. A gente sabe que o MMA ele não tem essas apresentações, mas as roupas das mulheres do MMA, existe um critério estético de apresentação? bem, na verdade, os eventos que eu lutei, nenhum evento exigia que você vestisse um tipo de short, sabe? Nenhum evento fazia essa exigência. Isso ficava bem de forma a critério individual. Obviamente que existem os modelos, né? E você, por exemplo, dentro da organização que eu estou, existem os modelos de optar dentro daqueles modelos. Então é algo que não há, né, essa obrigatoriedade, enfim, mas existe toda essa estrutura por trás que a gente acabou de mencionar, né, que é uma estrutura machista mesmo, né, toda essa estrutura que nós vivemos e que, inclusive, influencia nas nossas decisões individuais, digamos, né? Então, é bem por aí. A questão do jiu-jitsu agora. Um episódio recente de professores em competições, não sei se você acompanhou, que o professor estava pedindo para que a aluna ela virasse de quatro e tipo para inverter, para não tomar a passagem de guarda. E ele usou um termo que é para dar você vira rápido. Não, Você não já acompanho, não. não teve. Não. Aconteceu recentemente uma polemização. Mas não só isso, como nas redes sociais está aparecendo muito caso de denúncia Bizarro. desses tipos de coisa no jiu-jitsu. Da sua época, da sua época de jiu-jitsu, você pode falar alguma coisa a respeito disso, de como foi seu período no jiu-jitsu, que você teve uma carreira também significativa dentro do jiu-jitsu. Você pode falar um pouco? Sim, sim. Eu competi bastante, né, dentro do jiu-jitsu. Você falou aí, eu lembro de um episódio que aconteceu, eu era faixa azul lá, eu fui lutar em Senhor do Bonfim. E aí não era uma federação e tal, era um evento, né, local.
e acabou que não tinha meninas para lutar, né? E aí Valdir me botou para lutar no masculino, o que não é, a gente sabe que não acontece, mas enfim, há muito tempo atrás e aconteceu. E aí durante eu fiz uma luta, e depois eu fui, quando eu estava fazendo essa luta com o menino, eu escutei de um lutador também, né, que depois inclusive eu peguei ele na final, ele falando, pega no peito dela, sabe? E isso para mim foi muito marcante, né? Foi muito bizarro, foi muito violento, né? Ouvir isso, porque era uma espécie de punição, né? Pega no peito dela porque ela não deveria estar aqui, né? Era uma espécie disso, né? De retaliação. Foi muito pesado, né? Eu nem lembro de, inclusive estava lutando, não lembro de ninguém ter repreendido ele, enfim. E eu acho que é algo que bom que estão denunciando agora, né? Eu acho que muita gente já passou, muitas meninas já passou por várias coisas e infelizmente não denunciaram, né? Mas é algo muito, muito corriqueiro, eu acredito, né? Existe muito. Eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu que é professor também de jiu-jitsu, Alexandre, e ele relatando, né? Do quanto, para algumas alunas dele e tal, as meninas que chegam para relatar ele, o quanto sofrido é, né? Para muitas mulheres estar dentro do jiu-jitsu, né? Um esporte predominantemente masculino, quanto com assédio existe, né? Enfim, é realmente muito triste. Você participou de um meio que você estava praticamente sozinha. Eu lembro, eu acompanhei você. E Sim. esse meio aí, como é que era a relação você com o pessoal? Pô, eu acho que foi, na verdade, você primeiro, né, você chega e você tem que mostrar, na verdade, né? Porque enquanto na condição, né, de não ser humano, de um objeto, para você até conquistar um respeito, né, que qualquer ser humano, né, deveria ter, você precisa ralar muito, você precisa provar bastante isso todo o tempo, né? Eu acho que foi bem esse o caminho que eu fiz e que faço ainda, na verdade, né? Porque, enfim, se eu chegar numa academia que ninguém me conhecer, eu vou passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo por esse, por esses testes, né? Digamos assim. Até que você seja aceita ali e fala, não, tudo bem, você pode estar aqui. Então, é algo muito árduo mesmo, enfim. Existe a violência propriamente dita, né? A violência simbólica, desbravador, eu diria assim, né? Algo bem, bem desbravador mesmo. Professor Leon, por favor. Ouvindo essa fala da Vina, né, com relação ao campeonato, pensando no seguinte, nas academias, isso é muito comum dos caras não aceitarem de jeito nenhum tomar uma chave da menina, ele ser finalizado pela menina. Então, eu fico pensando, se na academia, no horário do treino, uma pessoa que teoricamente é parceira de treino, na mesma equipe, os caras não aceitam, ou ele vai apelar, né, e vai dar uma chave para machucar, ou ele vai dar uma desculpa após o rola, né, para justificar por que ele perdeu. Eu fico imaginando, no campeonato é pior, no campeonato, né, como você falou, no campeonato regional, né, que aí bota ali né, menina para competir, e a cabeça desse cara que não aceita treinar com uma mulher, treinar com uma menina, pior ainda na cabeça desse cara, ele tá num campeonato e a possibilidade dele perder esse campeonato para ela, né? E aí vem esse tipo de atitude, né? Que foi o que você ouviu, né? O cara falando pro outro, né? É a resposta imediata que ele tem, né? Na cabeça dele, porque ele tá diante de ser desmoralizado, né? É assim que o machista se vê, né? Porque ele vai ser desmoralizado, né? Isso me lembra bastante, Vina, porque eu vejo vários vídeos no YouTube, por exemplo, de lutas assim. Nos Estados Unidos tem bastante lutas de meninos e meninas, inclusive lutas infantis, né? Adolescentes, meninos e meninas, lutas mistas ali. E eu olho os comentários dos brasileiros, sempre tentando desqualificar a menina, a vitória da menina, né? É sempre desqualificando. Mas sempre assim, mas ele não deu as costas porque ele quis. Ele não passou a guarda porque ele não quis. Mas tá vendo? Ele deu mole. Tá vendo ali, ó? Ele não botou o gás todo que ele tem. Então, assim, é sempre tentando passar um pano pro cara, ou pro menino que perdeu ali pra menina. Então, assim, é uma coisa, assim, bizarra, sabe? Assim, eu não quero de maneira nenhuma reconhecer que ela é tão boa quanto eu,
né? Porque ela tem o mesmo nível que eu, ou um nível melhor do que o meu, né? Um gás melhor do que o meu, né? Então, assim, isso é uma tradição. Eu estou mais de 20 anos de jiu-jitsu. Desde quando eu entrei, sempre vi e ouvi isso, sabe? E é muito doido, né? Estamos aqui nesse grupo, por exemplo, perceber que é um padrão, é uma tradição que é muito difícil ser quebrada, sabe? É uma luta muito, muito densa, né? Você ir quebrando aquilo, sabe? Às vezes você tem que ir pulando de equipe em equipe para achar um lugar melhorzinho, sabe? Né? É uma coisa assim muito... Nossa, é uma coisa pesada. É verdade. E você falando isso, eu lembrei, na verdade, tem uma amiga minha, inclusive, né, que... Ah, sim, não, que eu ia dizer. Que você falou que é muito cognitivamente, né, enfim, os caras, eles não conseguem simplesmente pensar, não, tudo bem, né, eu tô aqui treinando com a menina e ok, ela me vencer. Então, a gente, na nossa lógica formal, é mais fácil para ele lhe colocar na condição de um homem do que falar, não, ok, sabe? É mais fácil para muitos lhe colocar na condição de um homem. Não, luta como um homem, sabe? Não, é um homem. Não, é uma mulher e ok, tá entendendo? Mas para você ver como você disse, né? Como essa estrutura é densa, né? Eu tenho uma amiga, Laís, David conhece, que ela dava aula de jiu-jitsu, agora ela está dando aula de MMA. E ela me relatava, né, que ela é faixa marrom de jiu-jitsu, né, e ela dava aula era um grupo de homens, né, e a galera faixa branca, né, enfim, iniciantes. E ela me disse que tinha um menino, um homem, na verdade, que ele não tirava ela, que ele tirava dúvida com um colega dele, faixa branca também, mas não tirava dúvida com ela. Brincadeira. Ela relatava isso, né? Inclusive, ela, quando foi convidada para dar aula de MMA, que também seria um grupo majoritariamente masculino, ela ficou assim, não vou dar aula, porque é para homem, né? Então, o que a gente... existe o trauma ali daquilo também, né? E o que a gente também acaba interiorizando, né? Foi legal que eu falei, não, você vai dar aula. Se você vai dar aula é porque você tem conhecimento para dar para eles. Você sabe mais do que eles para isso. E hoje ela está dando aula de MMA e muito bom essa representatividade, porque a galera tem uma aceitação muito boa, né? Enfim, existe essa construção, né? Essa desconstrução, na verdade, a galera tem aceitado muito bem. Vou ler a pergunta do professor Alexandre Meia. A pergunta do professor Alexandre é: o UFC tem políticas, explícitas relacionadas à questão de gênero, tratamento das lutadoras, etc. Não. E depois ele quer saber porque ele disse que não tem como deixar de lembrar, o Fora Naro deu algum problema? O UFC tem políticas sobre manifestações políticas? Não, o UFC não tem nenhuma... não há nada, nenhuma manifestação explícita de gênero. E na verdade, há uma orientação, né, para a gente conter um pouco em relação a questões políticas, religiosas, enfim. Mas não deu nenhum problema, não. Não com o evento, não deu nenhum tipo de problema. Existem, né, alguns seguidores que foi acontecendo uma peneira natural. Algumas polêmicas na internet, mas tudo ok. Professor Wellington, por favor. Eu estava aqui lembrando desse Fora Naro. Virna usou uma estratégia interessante para dizer aquilo que queria dizer e verbalizar aquilo que todos nós gostaríamos de ter verbalizado, sem que para isso sofresse algum tipo de sanção, né? Porque, com certeza, se ela falasse o nome, a repercussão seria e os problemas seriam muito maior. Então, foi muito inteligente de sua parte, porque o efeito foi o mesmo, mas, assim, digamos, feriu menos, né, a instituição do esporte de luta. David, Virna e demais colegas aqui, eu queria fazer só uma digressão, assim, fugir um pouquinho da linha que está sendo estabelecida aqui. Então, eu queria pedir licença, porque eu sinto faltas de ouvir Virna antes dessa Virna que está lutando, que está vencendo, né, que está conquistando devidamente, de forma bastante digna, o seu espaço.
né? Então, eu queria ouvir, Vina, de você, de onde é que você vem, né? Qual é a sua cidade, o que é que te motivou a ir buscar na luta o seu trabalho e dissesse para a gente como é que surge esse termo carcará, né? Como é que isso aparece? Então, eu queria ouvir um pouco a Virna antes dela se tornar essa maravilha de atleta, porque como pessoa a gente já, David, assim, a gente já teve o prazer de conhecer, e provavelmente alguns aqui, né? Mas eu queria saber dessa trajetória, Virna, por favor, se possível. Tá, massa. Então, eu, na verdade, sou de Serrinha, né? Nasci em Serrinha e a minha primeira aproximação com a luta foi no Kung Fu, criança ainda, 12, 13 anos, né? É aproximação prática, né? Porque meus primos já faziam karatê. Então, já vi um flerte ali muito grande, enfim, eu já tinha um encantamento através do olhar deles, na verdade, né? Eles eram tão encantados e aquilo meio que me contagiou. Só que a prática mesmo eu fui fazendo Kung Fu, e aí também houve, né, essa questão do gênero que perpassa marca toda a nossa vida. Eu ia com outros primos, e aí era um espaço também que só tinha meninos. Quando meus primos deixaram de ir, aí a gente também, eu e minha irmã, a gente teve que parar de ir, né, porque íamos com eles. E aí depois eu fui pro judô, eu era medíocre no judô. E aí lá no judô, meu professor de jiu-jitsu me encontrou, que foi o Valdir, e aí me chamou para fazer uma aula, e aí eu fui, e a intenção era ficar no judô e no jiu-jitsu, né? Porque meu pai aceitava bem o judô, né? O jiu-jitsu nem tanto, porque eram tanto marginalizados por conta da própria história, né? Daquela invasão de academia e tal, e lá em Serrinha também tinha isso, né? As academias brigavam, o pessoal saía na mão. Enfim, aí fiquei só no jiu-jitsu, né? Ao final, fiquei no jiu-jitsu e aí a minha caminhada sempre foi muito, foi marcada, na verdade, o significado, né, da minha atividade era muito a competição, porque 2 meses depois, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já estava competindo, né? E aí eu acho que várias razões, né, pessoais, emocionais, ali me estimulavam muito, né, a estar competindo, até porque quando eu entrei no jiu-jitsu, eu tinha perdido minha irmã, e aí eu estava numa fase de ansiedade, enfim, tendo ataque de pânico e tal. Então o jiu-jitsu e a competição, essa competição foi o momento que eu consegui sair de casa e viajar, né, e falar, não, tudo bem, né, eu posso ir. Então acho que tem toda essa questão, né, pessoal e tal, que marcou muito nessa questão da competição. E aí, continuei no jiu-jitsu. Quando eu entrei na UFES, né, eu era faixa preta, eu acho, marrom preta, estava por ali entre marrom e preta de jiu-jitsu, só que não dava para viver do jiu-jitsu. Era difícil viver do jiu-jitsu, né, e era algo, né, eu queria muito ser atleta, porque ainda estou me perguntando, ainda não tenho a resposta desse porquê. E aí surgiu a possibilidade de lutar o MMA. Já não haviam poucas meninas aqui, como eu falei, já de faixa azul aqui na Bahia já tinham poucas meninas, estavam lutando no masculino, né? Por várias razões, né? As meninas acabam desistindo no meio do caminho, tem outras atribuições, e aí surgiu essa possibilidade de lutar MMA. E aí eu fiz a estreia lá em Serrinha também, na minha cidade. A primeira luta, né, só sabia chão, sabia um bocadinho de chão, mas não sabia nada em pé. Aí eu pensei, só vou fazer essa luta porque já, enfim, dei minha palavra que ia fazer, mas não vou fazer mais. E aí depois, no ano posterior, eu já tinha decidido viver mesmo, me dedicar ao MMA. Havia uma possibilidade, né, havia uma promessa ali de quem sabe, talvez viver do MMA, mas era algo também que estava bem lá no horizonte, professor, bem no horizonte mesmo, assim, né? Havia muito, na verdade, a promessa, a confiança, né, de Velame, por exemplo, e tal, né? Foi o ano que eu estreiei, foi o ano que Honda estava estreando também, né, dentro do UFC. E aí a gente deu continuidade, né, nesse caminho. Passei por vários eventos aqui, né, no interior da Bahia,
Depois fui para um evento nacional, que foi o Fight Night, né, que é de Bruno Galhaço, do pessoal, que foi um evento que me projetou, lutei com 2 vezes o UFC, então me deu uma projetada, e aí eu consegui para o Invicta, né, que é um evento bem porta de entrada também do UFC. Lutei 3 vezes lá, demorei um tantinho também, meu caminho foi longo até chegar ao UFC. Entrei com 13 lutas, eu acho, 13 lutas e 13-0 na época. E é daí que eu venho, filha de professor também, então eu tenho muita simpatia, muito carinho pelos professores, né? E é isso, e aí a gente está aí buscando esse espaço, enfim, colocando a nossa representatividade aí no mundo E o da arte. Carcará? Sim, o Carcará, eu queria bastante, né? Algo que representasse o Nordeste. Eu queria bastante, eu tinha essa necessidade em mim. E aí eu entrei, na verdade, né, com essa música, Carcará. Antes de eu ser o Carcará, eu falei, pô, vou entrar com essa música é legal. E aí um amigo meu falou, pô, o Carcará é uma ave que é massa, né? Porque existe muito essa questão do apelido dentro da luta, né? Não sei quem, Pitbull, Camila Pitbull, não sei quem, tem muito. E ele falou, pô, o Carcará é legal. Eu falei, pô, é mesmo, o Carcará é uma ave muito resiliente, né? Enfim, uma representação massa do Nordeste. E aí eu falei, pô, vamos de Carcará, e ficou. E é legal porque existe esse apelido, né? Algo que eu tenho observado, e existe a tradução desses apelidos e tal. E quando eu chego nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não sabem o que é o Carcará. E elas ficam curiosas para saber. Então é uma forma também de a gente apresentar. É engraçado, porque se a gente consegue apresentar, ou é uma ave e tal, e a gente consegue apresentar o nosso lugar também através da ave, já que não há uma tradução para eles do que seria o Carcará, né? Isso é muito massa, caiu perfeitamente. Camarada Vina, tem uma pergunta aqui da Rayane Oliveira. Ela fala sobre os eventos de MMA, os que eu acompanhei aqui no meu estado, Espírito Santo. No primeiro evento que eu fui, me senti muito incomodada quando vi mulheres com corpo malhado, de roupa bem curta, subindo nos intervalos com as placas, aquelas ring girls, né? Toda aquela exibição estereotipada me incomodou muito, sabe? Usam mulheres para entreter os homens, sendo que mulheres lutam tanto quanto e muitas vezes percebe-se poucas competidoras. Gostaria de saber sua opinião acerca disso e dar um parabéns a você também. É isso, né? Mais um sintoma, né? Mesmo, realmente. Que ela mesma disse, né? Como eu falei, acho que é uma espécie de negociação, né? Ok, vocês podem estar aqui, né? Mas existe a objetificação, existe a questão da passividade, né? Sob o olhar do homem, né? Do homem heterossexual ali, né? Enfim. Então, acho que é muito voltado para isso, né? Um espaço predominantemente acessado por homens, né? Por isso, historicamente, né? Isso foi negado às mulheres. Nós temos aí, na verdade, metido o pé na porta mesmo, né? Porque é um espaço que foi negado por muito tempo, né? E é muito feito através do olhar masculino, né? Existe um evento que é o Invicta, como eu falei, que ele é feito por mulheres. É muito interessante, porque o Invicta você não percebe, né? Obviamente que essa questão do gênero, como eu falei, perpassa, né? Em tudo, enfim. Mas você nota que não há uma objetificação das meninas ali, né? Enfim, há uma humanização, porque o que importa mesmo é a tua capacidade técnica, né? A tua capacidade de se colocar ali, né? Você pode ver e olhar as meninas, por exemplo, que foram campeãs dentro do Invicta, ou as meninas que, enfim, que disputam cinturão. Não há um critério, né, baseado na questão corporal para isso. Se vocês olharem, derem uma analisada, vai ver que é uma diferença muito grande no evento produzido por mulheres. Quando você fala, eu estou pensando na pergunta que eu já estava em mente para te fazer, e você vai colocando as coisas e vai elaborando mais coisas na minha pergunta. Eu fico vendo o movimento atual, partindo de um fato que aconteceu em uma equipe conhecida de jiu-jitsu aqui no Brasil, que o chefe da equipe, o líder da equipe, se envolveu em uma denúncia de assédio a uma aluna. E qual foi a atitude que ele teve para resolver esse problema?
A gente fica pensando, né? O corpo objeto da mulher é aquele corpo público que ele pode ser tocado. A denúncia, a moça que fez a denúncia falou que ele fez uma massagem nela numa entrevista. Não me sinto à vontade de dizer nomes por questões de jurídicas, enfim, porque a própria moça ela não levou para a parte jurídica. Mas foi o Ricardo Della Riva. Sim. Foi ele que teve que participou dessa denúncia numa entrevista. Não foi uma denúncia jurídica, foi uma entrevista que a Cláudia Duval estava fazendo e ela falou. Esse corpo público que a gente viu, que deu o exemplo do campeonato, levanta isso aí quando é para dar, porque para falar do corpo feminino existe uma liberdade, esse corpo que pode ser exposto nas Olimpíadas. Você acredita a solução que ele teve para resolver o problema na equipe dele de denúncia de assédio foi expulsar todas as mulheres da equipe? E eu tô vendo que há um movimento atual dentro do jiu-jitsu de criação de turma feminina. Você acredita que esse é o caminho para que a gente resolva esse problema do assédio a esse corpo que historicamente se torna objeto, que é o corpo feminino? Você entende que isso seria uma solução? Separar, vamos colocar aqui a aula das meninas e a aula dos meninos separados, porque aí a gente resolve o problema do assédio? Não, com certeza não. Acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Como temos dito, é uma questão, na verdade, histórica, é uma questão estrutural, né? Na verdade, então, eu acho que para a gente resolver isso, a gente tem que cavar bastante, né? A gente tem que usar esse instrumento, né? Da educação formal, da educação informal, né? Para estar, na verdade, fazendo essa transformação. E a gente sabe que é possível, na verdade, meninos e meninas, homens e mulheres treinarem juntos, inclusive, né? A gente sabe disso. Eu treino com homens, né? Treino e eu sei o quanto isso é possível, né? Enfim, eu acho que ele deveria rever o comportamento dele, né? Imagine você ter que expulsar todas as meninas porque você não consegue, você não consegue respeitar. Isso é bizarro, na verdade, né? Enfim, eu acho que ele devia rever o comportamento dele, ser uma solução efetiva e rápida, né? Quem sabe? O professor Hélio vai fazer pergunta? O professor Alexandre levantou a mão, desculpa. Eu queria só aproveitar, pedir licença então, Alexandre, porque ele levantou a mão, se ele quiser. É só porque o meu comentário vai a partir dessa reflexão a respeito e ela fala de uma maneira bem acertada que esse problema é um problema estrutural, né? E a gente percebe muito isso quando a gente verifica que essas atitudes, esse tipo de compreensão, de entendimento, se dá em vários campos, né? Eu estava, essa semana, assistindo um filme no Netflix, né? E aí vai até uma dica para quem quiser assistir um filme, tiver Netflix, né? Que o nome é Antônia, uma Sinfonia, que é a história de Cristiane de Brugin, atriz, né? Vai interpretar a primeira mulher que assumiu a batuta, digamos assim, de uma filarmônica, né? E isso era um absurdo. E ela fez muito sucesso, ela conseguiu o que ela queria, mas mesmo assim, uma famosa revista, se eu não me engano, o nome da revista era Gramofone, ela citou os 20 principais regentes de orquestras, né, e nenhum desses nomes tinha uma mulher, né, na história. Então, assim, a gente percebe que é realmente estrutural, não é só no campo do esporte, compreendo, porque a temática aqui está vinculada à questão do esporte, mas é importante quando o Virna fala desse elemento estrutural, né, para a gente compreender que isso está espalhado nos diferentes espaços, né, desde a família. Obrigado, professor Wellington. Professor Alexandre, por favor. Eu só queria emendar um ponto e fazer uma pergunta para Virna. Virna, aqui nesse grupo, a gente tem a sorte de receber experiências muito diferentes, né? Olhares muito diferentes sobre as artes marciais, a partir de experiências muito diferentes, né? Então, o Raul, que está aqui, por exemplo, um dia relatava, e eu não fazia ideia disso, a cultura tremendamente machista, explicitamente machista, no Krav Maga, que ele conheceu bem. A gente fala
como estávamos falando aqui, de questões estruturais. Claro, essas questões são discutíveis, mas também há questões que são mais explícitas, associadas a certas culturas desse ou daquele grupo, né? Essa é uma questão que me interessa sempre bastante, por várias razões. Então, eu olho, por exemplo, para a cultura do judô, que carrega um certo tipo de história, um certo tipo de posição do mestre, por exemplo. Olho para a cultura do jiu-jitsu, que tem um caminho bem diferente e que, claro, isso tudo varia de equipe para equipe, de professor para professor, mas eu tento olhar para essas características assim mais localizadas de preconceito, né? Nesse sentido, um pouquinho, Virna, considerando a tua experiência, né, eu queria ouvir, a tua perspectiva mesmo. Comparando assim lugares muito diferentes que tu tivesse, né? Tu falaste da tua experiência do judô, do jiu-jitsu, no treinamento de striking, que eu não sei como tu faz, no UFC, etc. Tu nota diferenças assim muito substanciais da forma como preconceito, do quanto o preconceito vai além do meramente estrutural, assim, do mais de fundo, etc. Seria em relação à especificidade, né, na verdade, de cada Exatamente. modalidade, né? Exatamente. Bem, como David falou no começo, o mundo da luta ele é um tanto reacionário, né? De forma geral, é bem reacionário. Dentro do jiu-jitsu, enfim, acho que eu não sei dizer, mas acho que o jiu-jitsu foi, a contar por todas essas denúncias que nós temos visto e etc., né? A gente vê que é um lugar, talvez no MMA existe, obviamente, também, mas existe ali também a questão comercial muito forte, né? Então, hoje mulheres lutam, enfim, existe toda a questão. Eu luto, por exemplo, e eu, na verdade, posso pagar, né? É diferente a relação, às vezes, né? É diferente a relação, por exemplo, dentro do jiu-jitsu, como você falou, existe a relação do mestre, etc., toda uma questão da hierarquia ali dentro também, e que muitas vezes essa hierarquia também é utilizada, né? Como é utilizada, na verdade, para legitimar, né? Às vezes até um assédio, dentre outras coisas, né? Enfim, colocar as meninas, às vezes, numa posição até de não... de não conseguir se defender ali, né? E eu acho que dentro do MMA, por essa questão da mercantilização, né? Já vem um negócio diferente, né? Existe o mestre, mas também existe ali o lance de a menina, né? Ela é uma microempresa, né? Existe a relação do dinheiro, né? Enfim, ali. Então, acho que talvez coloque as coisas num pé de igualdade, assim, maior, né? Digamos, na relação mesmo com a equipe. Mas, obviamente, que existe essas questões que a gente citou aqui, né? Que já são bem estruturais mesmo, do público, né? Enfim, do público, da própria estrutura, né? Mas falando individualmente das minhas experiências, das minhas sensações, eu acho que no jiu-jitsu é muito... o jiu-jitsu é um espaço extremamente reacionário ainda, infelizmente. Tu falasse uma coisa muito interessante, assim, que pode, num certo sentido, soar como contrária a uma certa suposição geral, quando tu fala do quanto no MMA, o fato da mulher estar no centro de uma relação de produção de riqueza, de bem, acaba civilizando, vou usar o termo aqui, em algum grau as relações, né? Esse eu acho que é um elemento importante que às vezes a gente esquece aplicando uma estratégia assim muito, aspas, universitária para avaliação, né? Eu acho que é um ponto importante, assim. E eu ia te perguntar um pouco sobre as equipes americanas aqui, mas não sei se é o caso. Assim, se tu nota
que lá isso ainda é mais controlado por conta da maior estruturação de mercado dessas equipes, assim. Na verdade, o que eu tenho são suposições, né? Porque eu não tenho alguns tipos de relações, mas nunca treinei, né? De fato, lá fora. Mas as posições que eu tenho, né? É que lá a lógica mercadológica é muito mais forte, né? Por exemplo, coisas que a gente tem aqui ainda, né? Dentro do jiu-jitsu, etc. Se for treinar em outro lugar, você é creonte e tal. Não tem isso, é completamente natural, ok, você me dá meu 5% e ok. Né? Então tem muito essa relação mercadológica lá, né? Então eu acredito que sim também, né? Que isso seja mais amplo lá fora também. Virna, eu não sei se é o caso no MMA, mas acredito que sim. Um, um aluno da UFS, conhecido nosso, Bruno, ele problematizou uma vez comigo, quando eu fiz uma apresentação de jiu-jitsu na UFS, a respeito da aceitação dos corpos dentro da modalidade. Ele problematizou, ele falou: Davi, se eu, homem trans, for lutar com um rapaz, ele vai lutar da mesma forma que ele luta com outro homem, ele vai ter aquele preconceito carregado. Você observa dentro do MMA um tratamento diferenciado para as mulheres que não atendem à lógica cis heteronormativa, padrão, feminino. Eu vou citar alguns nomes desse padrão: Mackenzie Dern, as mulheres que puxam mais para um padrão mais feminilizado, e para as lutadoras que não atendem esse padrão, há um certo preconceito, há uma perseguição, enfim, há críticas. Você percebe que há um preconceito, uma restrição com as pessoas, as mulheres que não atendem a lógica de feminina, como aí eu citei o exemplo da Mackenzie. Existem críticas. Um aluno meu me falou que tem um seguidor norte-americano que ele critica muito suas fotos na página do UFC. Inclusive, ele te relaciona com o apresentador de um programa norte-americano. Existe isso com outras participantes do UFC? Existe essa perseguição no próprio evento, na própria organização do evento, com as mulheres que não atendem o padrão de feminilidade que a gente está convencionado a aceitar desde o dia que a gente nasceu? Não existe como eu digo, uma perseguição do evento e etc. Agora, eu percebo muito isso e sofro muito isso por conta do público. Alguns no Instagram, por exemplo, e tal, né? O público, na verdade, né? Que é um público muito heteronormativo, como eu digo, né? Sim, muitas vezes a galera já vi comentários de e você é um homem, sabe? Dentre várias outras coisas, né? Isso é um cara, como assim? Você é um cara, enfim. Então, existe bastante isso, sim. E, obviamente, como eu disse, né, não há nada explícito, mas a própria estrutura vai sim favorecer quem está lá dentro dos padrões, né? Dos padrões heteronormativos, né? Porque a intenção é vender, né? E aí você vai e olha qual é o público, né? E o que é que esse público fala, o que é que esse público quer, né? Enfim. E existe bastante, com certeza, muito, muito, muito no Instagram. Volta e meia eu escuto um comentário desses. Eu fiquei surpreso porque eu não sabia desse tipo. O cara é quase que um hater, ele me falou, porque ele acompanha, ele tem acesso, ele fala inglês, ele falou: poxa, professor, eu vejo um cara que quase que persegue a Virna na página do UFC. Toda postagem que a Virna toda postagem que a Virna aparece, ele vai lá e critica, e ele associa muito a Virna com esse apresentador de um programa norte-americano. Ele está inseguro. Eu faço muito essa leitura objetiva também, de verdade, né? Porque, tipo assim, do porquê, né? Essas coisas ofendem tanto, né? Porque eu não estou seguindo, né? Não estou, na verdade, porque os padrões de feminilidade, né? Que pesem são padrões de obediência, né? Então, certamente deve ser, né? Para homens extremamente machistas e etc., deve ferir de fato, né? E deve mexer com estrutura, psicologicamente falando, com estruturas muito fortes dentro dele, né? Com certeza. Com inseguranças de fato, né?
porque certamente eu não sou a imagem de uma mulher que se submeteria a ele, por exemplo, né? Então, certamente é um ameaço. É bom você fazer essa leitura, porque senão eu não foi sangrando a minha vida toda. Então, que pena. Lu, tem pergunta, Lu, para Virna? Uma coisa que eu percebo, eu estou há 30 anos no jiu-jitsu, né? Comecei com 15 e estou com 45. Eu acho que não mudou quase nada de 30 anos atrás, sabe? Os estereótipos continuam sendo os mesmos, né? Ou a mulher tá no tatame para pegar homem, né? Ou a mulher ela tem que ter um estereótipo masculino, enfim, ou uma característica masculina para poder ser aceita. Então, eu acho que assim, os padrões de essas construções sociais não mudaram quase nada desde os anos 90, que a mulher começou a entrar no jiu-jitsu, né? E eu creio que no MMA também seja a mesma coisa. Virna, a questão do preconceito regional existe? E se você, pelo fato de ser nordestina, se sofre algum tipo, e do interior da Bahia, se sofre algum tipo de preconceito? Então, acho que sim, que existe sim. Eu acho que nós somos invisibilizados, né? Eu falo muito, na verdade, aqui a mídia brasileira, né? É uma mídia que invisibiliza muito a galera que não está ali no centro, né? No que seria o centro, né? Que é no Sudeste. Isso acontece bastante mesmo. Na própria, já vi casos, né? Já passei por isso. Antes de estar no UFC, por exemplo, tem um evento que o nome é o Invicta, né? E quando as meninas lutam, geralmente se é transmitido e tal, enfim. E eu já passei, né, pelo evento e da luta não ser transmitida, né? Dentre outras coisas, né? Quando eu fui lutar com brasileiras, muitas vezes eu não era colocada como brasileira, né? Eu vim de El Salvador, fazendo a brincadeira, mas enfim. É engraçado que mais de uma vez, né? Eu lutei com brasileiras algo muito, muito interessante é que eu não era colocada como brasileira, eu era invisibilizada, na verdade, né? A outra menina sempre era brasileira e eu não era brasileira, né? Era como se tivesse que optar por alguém, né? Isso aconteceu mais de uma vez dentro de vários eventos, na verdade, né? E isso é muito marcante, né? Eu acredito que é muito sutil, não sei nem se chega a ser sutil, né? Porque, enfim, é algo que acontece corriqueiramente e sei que não só comigo, né? Não só comigo, o que eu quero dizer, não só comigo que estou aqui no Nordeste, né? Algumas pessoas no Norte também são invisibilizadas, dentre outras formas. Eu acho que existe muito isso, assim. E de fora do país, eu acho que o que se sabe é muito o que a gente fala, né? O que é o Brasil. E o que é o Brasil? O que é que se diz que é o Brasil, né? De que forma é que se apresenta o Brasil, né? Como Sul e Sudeste. Então, o que as pessoas conhecem do Brasil lá fora é muito do que a gente aqui diz, a gente entre aspas, né? O que é o Brasil, né? Então, acho que é bem por aí. E quanto à pergunta que David falou, David, você me falou se eu acho que acontece com outras meninas, isso que acontece comigo, acontece com a Amanda, né? Sobre o preconceito que você diz. Já vi a Amanda Nunes ser atacada, Gabi Garcia demais, né? Por conta do corpo dela, musculoso, a própria Cris Cyborg, muitíssimo, né? Enfim, que falava que ela não era mulher, que não devia competir na categoria feminina, né? Dentre outras coisas. Isso é bem corriqueiro, infelizmente, com as meninas que não atendem o padrão heteronormativo, né? Ou que não estão dentro do padrão de feminilidade, né? Ou que são homossexuais, por exemplo, né? Isso é o que acontece bastante. Exatamente. Você sabe que a Gabi é minha amiga há muitos anos, né? Assim, ela é minha amiga desde que ela era faixa azul, há muitos anos mesmo. E a Gabi, cara, ela era vaiada nos estádios, porque ela era muito grande, ela estava bem acima do peso, ela não tinha o estereótipo que ela tem hoje em dia, não era malhada, nada disso. E então ela era vaiada quando ela lutava com as meninas. E aí depois que ela mudou o estereótipo dela, cara, assim, as pessoas ainda tem muita gente que ataca ela, mas a aceitação dela
assim, outra. Você vê o quanto que a imagem influencia na aceitação mesmo da mulher dentro do esporte, né? Enquanto ela não tinha aquele corpão, tá, todo malhado, isso aqui, ela não era aceita. Mas a partir do momento que ela, né, mudou o estereótipo dela, ela passou a ser aceita. E isso é uma coisa muito ruim, porque você vê que a sociedade ela não espera da mulher uma performance atlética, né? Ela espera da mulher a imagem, aquela imagem de perfeição que ela acredita que é, né? E isso invisibiliza, de fato, a mulher profissional, né? Exatamente, a secundarização mesmo das habilidades, né, em detrimento ao corpo, né? Ao final a gente é um pedaço de carne. É exatamente isso que eu ia falar agora, pedaço de carne. Um objeto, né? Por objeto, exatamente. Você percebe, Vina, que essas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, ele deu uma dimensão mais alargada, mais ampliada para determinados temas serem discutidos de uma forma mais aprofundada e não caricata? Foi um divisor. Claro que a gente não pode dizer agora que é um divisor de águas, mas, assim, será que não foi um evento importantíssimo para colocar, inclusive, determinadas pautas identitárias, entre outras, na cena internacional? Sim, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que trouxe à tona aí, na verdade, né, a discussão de coisas que a gente não costumava discutir, né? A roupa que as meninas vestem, né? Enfim, a questão também aqui da própria região, né? Das regiões, na verdade, do Brasil, que é o Brasil, né? Enfim, essas medalhas, né? Que uma grande parte, né? Das medalhas são aqui do Norte e Nordeste, né? Então, esse questionamento do que é o Brasil, né? Eu acho que foi fortíssimo, na verdade. Como você disse, eu acho que a semente foi lançada, né? A semente foi lançada e vamos ver o que é que surge. Da ascensão das mulheres negras também, que teve. Sim, perfeito, o Brasil perfeito. teve uma grande, né, ascensão, excelente. E uma outra questão que eu ia falar, que agora da rivalidade feminina, cara, que, né, você vê as meninas do skate como, Perfeito, sabe, um exemplo de esportividade. Eu acho que, claro, a gente está muito aquém do que deve ser, mas eu acho que foi o ponto inicial, sabe? Essa questão das mulheres, né, das roupas, das meninas terem colocado calça, isso, cara, despertou outro insight em outras mulheres, sabe? Com certeza, nas próximas Olimpíadas, você vai ver mais mulheres usando roupas menos, sabe? Então, assim, eu acho que é um primeiro passo, a gente ainda está muito aquém. O Brasil, inclusive, mês passado saiu um estudo da Agenda 2030, né, lá da ONU, que disse que o Brasil está com 92% dos índices de desigualdade de gênero atrasados, em retrocesso, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Você vê o mundo, né, o plano de aceleração global da ONU sobre a igualdade de gênero aí acontecendo em vários países e o Brasil em completo retrocesso. E por causa do governo que a gente tem, por causa do governo que a gente tem. O Brasil ficou de fora, né, do tratado da ONU em março, ele não quis assinar, né? Então, me dá até raiva dizer isso, mas é por causa do governo que a gente tem. E a gente está entrando num retrocesso que vai se espelhar no esporte. O que acontece na sociedade se espelha no esporte. E isso, a longo prazo, a gente vai ver. E vamos esperar que essa relação se inverta, né? Ou seja, que isso que aconteceu no esporte possa se expressar
na sociedade. E nós, professores, temos um papel muito grande nisso, né? Porque eu acho que trouxe muitos temas, e esse da objetificação é um dos, para que a gente possa estar tratando com os jovens, né? A própria, como é o nome dela, a chamada fadinha, é engraçado como o termo, né? Tudo bem, é um adolescente e tal, mas é uma fadinha, né? São coisas assim que a gente... É porque ela, quando era pequenininha, que ela começou no skate, ela usava uma Eu lembro, eu fantasia. sei, eu conheço a história. Mas, de certa forma, é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? Porque, assim, entra essa terminologia, ela entra meio que num aspecto do onírico, sabe? De algo... Eu gosto muito de dar o exemplo do Oscar Mão Santa, né? Ou seja, não tinha mão santa certa, ali era horas e horas de trabalho, horas e horas de treino. Quer dizer, o que ela fez, a fadinha, né, foi ralar muito, né, apesar da idade dela e tudo, e ter conseguido, inclusive, ela incorporou, ganhou o prêmio recentemente, como o espírito olímpico, né? Ela foi aquela atleta que encarnou, seja lá o que isso signifique, espírito olímpico, porque se a gente for pegar a história da Olimpíada, fica um pouquinho complicado, né? Mas, enfim, ela encarna o espírito olímpico, né? Quer dizer, algo bem, bem interessante, vindo de uma modalidade, que é a primeira vez que se apresenta, de uma criança, né? 13 anos, a gente pode dizer, uma menina, né? E só uma menina mesmo ainda não, espero eu, contaminada com todos os processos que existem dentro desse esporte de competição, do esporte performance, pode, de certa forma, inspirar um certo espírito olímpico, né? Mas essas Olimpíadas eu percebi muito isso, eu acompanhei muito, várias contas no Instagram, que faz parte do nosso ofício, né? Tá lendo e analisando essas coisas, e eu percebi isso, eu fiquei muito, sem nenhum tipo de otimismo ingênuo, porque, como a própria Virna falou, é uma questão estrutural, mas eu penso que essas Olimpíadas foi, sim, muito pedagógica, nesse sentido, de trazer a baila, de trazer porque muitos jornalistas esportivos, muitos mesmo, consideram que não faz parte do esporte. E as atletas foram lá, né, e disseram, não, faz parte sim, né, como muitos outros anteriormente, né, mas faz parte sim. E isso foi para o mundo inteiro, e com certeza, eu não tenho dúvida que vai impactar. A própria discussão, né, dos investimentos também aqui no Brasil, né, direcionados ao esporte, enfim, eu vi a galera questionando bastante isso, né, da precariedade, etc. Tem realmente muito pano para manga mesmo, para se discutir a partir das Olimpíadas. Sou Leão. Essa questão financeira mesmo que eu me veio à mente, né? Me veio pensando aqui a questão da premiação, né, Vina? Que você comentar sobre a premiação, né? No jiu-jitsu é extremamente comum essa bizarrice, quando tem premiação em dinheiro. Vou chutar aqui, R$3.000 pro Black Belt, e aí, sei lá, R$2.000 para não sei quem e tal. Aí quando vem premiação para as meninas, R$500, R$300, quando tem, né? Eu separei vários folderzinhos aqui, até perdi, eu tinha separado vários folders de campeonatos pelo Brasil afora, com premiação em dinheiro. Eu queria fazer um artigo sobre isso, né? E aí é sempre assim, sabe? Tipo assim, no masculino, 2.000, 3.000, e quando para as meninas, e as meninas, assim, jogava todas as faixas numa categoria só. Para os homens separava. O homem black belt ganha tanto, o homem marrom ganha tanto, o homem roxa ganha tanto. E para as meninas, azul, roxa, marrom e preta é a mesma coisa, R$500, pronto. É uma coisa assim, bizarra, uma coisa bizarra. Tem muito material sobre isso, tá? Se você quiser, depois você me pede. Eu posso te ajudar. A JP, ela premiou mês passado? Ou foi em junho, sei lá. Foi agora há pouco, tá? R$40.000 o masculino, adulto, e R$4.000 o feminino. 10 vezes menos, né? Então, até quem ganhou foi o Patrick Gaudio,
e quem ganhou o feminino foi a Bia Mesquita, e os dois são namorados, né? Então, cada um mostrou o cheque. Foi, assim, uma cena até, assim, eu acredito que seja uma cena muito triste, mas que eles riram da situação, mas ele com um cheque de $40.000 e ela com um cheque de $4.000. Sabe? Então, assim, muito triste. Na verdade, isso é muito bizarro. Eu lembro de um evento, tem tempo, né, em Brasília, que era um carro para o masculino e um notebook para as meninas. E isso realmente não existe uma justificativa para isso. Eu lembro que eu fazia parte, né, da comissão ali, das federações aqui na Bahia, em Pernambuco, e eu briguei bastante para ter um kimono de premiação para as meninas. Muito mais de uma vez, sempre era uma briga muito forte para que se premiassem as meninas também, né? E tudo deságua no mesmo mar, né? Tudo deságua no mesmo mar, infelizmente. É algo que no MMA, na verdade, assim, vou tomar como referência, né? Por exemplo, o evento que eu participo, né? Que é o UFC. Os critérios não são esses, não são critérios de gênero para que determinam a tua bolsa. Eu não posso falar sobre o contrato, obviamente, né? Mas não são critérios de gênero que vão determinar, né? Vocês, atletas, porque vocês são atletas, você mesmo expressa um nível de consciência crítica em relação aos fatos, fenômenos e coisas que circulam aí, o MMA, as lutas de uma maneira geral. Vocês, atletas, têm esse tipo de articulação, esse nível de articulação em rede, ou vocês não dialogam a partir desses instrumentos? Pelo menos o meu, eu na verdade, eu estou em falta, viu, professor? A minha tribo é minoria, então, não sei, talvez os atletas de direita, não sei se eles se articulam, mas a gente, do lado de cá, não. E, como eu disse, a grande parte, né, da galera que está envolvida dentro do MMA, infelizmente, são do MMA, né, da luta em si, são bem reacionários, infelizmente. A gente vê muito isso no jiu-jitsu e me entristece muito quando vem das mulheres, sabe? Porque a gente sabe que esse machismo estrutural dentro das lutas e artes marciais é uma forma de aceitação, né? Se elas não tiverem a mesma linguagem que os homens, elas não vão ser aceitas dentro da academia. Cara, mas é triste de ver, né? Você vê tantas mulheres que sofrem com opressões dentro daquela academia e aceitam, passam pano, tal. É triste de ver, mas eu entendo que é algo que foi construído socialmente ali para ela ser aceita. Sim, né? exatamente. E a gente tem que conversar muito com essas mulheres. Eu sempre falo assim, eu perco meu tempo com criança, eu perco meu tempo com as mulheres, eu perco meu tempo com os homens que querem aprender, mas os homens que não querem aprender, eu não vou perder meu tempo. É verdade, todo esse processo que você falou, né? Porque nós mulheres também interiorizamos muito, né? Toda essa lógica, né? E também é algo realmente triste, desumano, porque é através das mulheres também que se faz essa perpetuação, né? Enfim, do próprio machismo, né? Muitas mulheres, infelizmente, defendem, né, o patriarcado e, enfim, vão educando para isso também, infelizmente. Mas é fazer trabalho mesmo de formiguinha. Virna, Oi. eu queria agradecer mais uma vez, tendo em vista que eu acho que o que a gente tinha de conteúdo, a gente bateu na apresentação. É interessante a divulgação do trabalho da gente aqui, do nosso coletivo, né, do grupo de estudos sobre jiu-jitsu, como também divulgar também o trabalho da Comissão de Direito das Mulheres no Jiu-Jitsu, para dizer, como eu disse no início, existe um espectro político esportivo diferente do hegemônico que a gente tem no jiu-jitsu, trabalhando também. Eu acho que está meio que escondido. Acho que tem muita gente aí que está precisando ouvir e que volta e meia vai chegando ali no meu Instagram e fala, cara, eu não sabia que estava rolando isso aí. Mas, na verdade, a gente tentam nos silenciar.
Essa é a verdade. Também A gente rola não isso. está escondido, a gente né, tentam nos silenciar, né? Isso, E nos anular. Essa é a verdade. exatamente. Principalmente a sua comissão, né? A nossa comissão, né? Porque se eu É disser que é nossa, sua e eu não é participo nossa. dessa comissão, é bizarro. Eu Participa, participo sim. participa sim. Então eu queria que Virna fizesse as considerações dela finais. Muito obrigado, Virna, em nome do nosso grupo de estudo. Nosso canal está aberto, nosso link de conversa está aberto. Vou te adicionar com muito prazer. Fico muito Massa. feliz de você aceitar participar da nossa apresentação com esse tema, de trazer e apresentar com a propriedade que você tem, como professor de web, tu colocou perfeitamente. Você está na objetividade, você está na realidade lá, certo? E isso é muito interessante para a gente refletir nas nossas atividades teóricas e práticas desse diálogo na praxis, né? Muito obrigado, em nome de todo o pessoal do grupo de estudos do Jiu-Jitsu. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço, David. Muito obrigada. Na verdade, tenho uma admiração muito grande, né? Pela galera aqui, professor Wellington, o Celso, que não está aqui. Poxa, que coisa maravilhosa, a galera que eu estou conhecendo agora. Pô, muito obrigada mesmo. Como eu disse no começo, eu me sinto muito agradecida mesmo e contemplada, né, por essa produção, né? Toda essa produção científica enfim, vocês estão tocando aí. Isso é extremamente necessário mesmo para a gente, enfim, tá tocando a engrenagem mesmo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E estou à disposição. Só ajustar os horários e já fui. E me bote no grupo, sim, é uma forma muito boa de eu estar próxima de todas essas produções. Para mim é muito importante, porque no correr da vida, né, da vida de atleta, dentre tantas coisas, às vezes a gente acaba meio que se afastando, né? E é isso. Viva a ciência, galera. Muito obrigada. Tô triste de não ter pego desde o começo, mas eu tive uma live de trabalho, né, de uma pós-graduação que eu vou estar ministrando um módulo. E, poxa, eu queria muito ter ouvido a Virna desde o começo, mas foi ótimo estar aqui. Queria só deixar um recado para vocês, que todo mundo me pergunta, muita gente me pergunta, né? A comissão no Instagram, ela não segue pessoas físicas, tá? Ela só segue pessoas jurídicas. Por quê? Porque existe ataque que eu, pelo menos, e as meninas que trabalham comigo na diretoria da comissão, elas sofrem ataques rotineiramente de pessoas enviando pênis, enviando, enfim, perfil falso, xingando, enviando fotos obscenas, enfim. Por conta da gente ter fundado a Comissão de Direitos das Mulheres no Jiu-Jitsu. Então, por isso que, para proteger essas mulheres e para proteger também o meu psicológico, a comissão não segue pessoas físicas, tá? Mas quem quiser seguir a comissão, fica à vontade. Beijo. E fora Bolsonaro. Bora, obrigada. Ora, Naro! Bora, Naro! Ora, Naro! Bora, Naro! Pessoal, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Foi uma excelente noite de conversa aqui, de compartilhamento de conhecimentos. Vina, mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor Wellington. Obrigado, Lu, professor Leon, professor Alexandre, Rayane, Leiene, as pessoas que estavam aqui tiveram que sair, Harrison. Próximo encontro, a gente vai articulando lá no grupo. Obrigada, galera.